sou a Karina Alzeda e hoje eu vim mostrar pra vocês o passo a passo de duas peças lindas, fofas, super simples de fazer e que todo mundo quer. Então, amole sua tesoura, separe seu tecido mais bonito e vem fazer essas fofuras comigo. A primeira coisa a fazer é o download do molde. Você vai imprimir no tamanho real e conferir nessa tabelinha aqui, nessa conferência de medidas de 3 por 3 centímetros, tá bom? E nós temos aqui o molde do porta-maquiagem e aqui do porta-alicate de unha. Você vai recortar eles no risco. O molde do porta-maquiagem, ele vem aqui, olha, na parte 1, dobra do tecido. Então, esse é um molde que você vai cortar ele assim, tá bom? Ele tá aqui metade do molde, então tá aqui dobra do tecido. E você vai recortar essa parte aqui, uma vez no tecido, uma vez na manta de sua escolha. Só que uma sugestão que eu dou, use uma manta mais grossinha para essa parte aqui, tá bom? Você pode fazer com a manta mais fininha. Eu tô usando aqui uma manta R2 de 100, mas você pode fazer com a manta que você tem costume. E você vai cortar uma vez no forro. Esse forro pode ser tecido ou pode ser um plástico, tá certo? Eu coloquei aqui plástico lona, porque foi dessa forma que me venderam na loja. Mas você pode usar também aqui, olha, um plástico blackout, tá? Daqueles de cortina, tá? Isso aqui se vende assim, eu não sei o nome que se dá em outros lugares. Então, eu cortei uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no plástico. Com o bolso, aqui, a outra parte é o bolso, que eu coloquei bolso plástico. Mas você pode cortar isso tanto no plástico, tá? 2 vezes no plástico, ou você pode usar, ó, uma tela. O material que você desejar, você pode também fazer em tecido. Então, para esse passo a passo aqui, você pode cortar plástico ou tela. Então, é um dos dois, tá, gente? Para esse eu vou usar a telinha. Você vai precisar de 2 zíperes na medida do molde, então aqui é uns 20 centímetros mais ou menos, e 2 cursores. Karina, eu não tenho o zíper do largo, pode usar do fino também, você é quem decide, certo? Então, é só esse material que a gente vai precisar para poder fazer o porta-maquiagem. Vamos usar também para ele viés, tá certo? Eu vou usar o viés largo para poder fazer o porta-maquiagem. Você pode fazer o seu viés em casa se você desejar. Pro porta-maquiagem, eu vou fazer também o enfeite, que é o lacinho, mas vai ficar a seu critério. Só que aqui tem a medida do lacinho, olha. É um retângulo de 15 por 9 centímetros e mais um retângulo de 5 por 4 centímetros, se você desejar fazer esse enfeite. E se você desejar colocar a alça, você vai cortar uma tira de 30 por 5 centímetros, tá certo? Então, isso aqui é opcional. Para o porta-alicate de unha, a mesma coisa. Você vai recortar o molde no risco, e ele tem 2 partes, e é um mínimo de material. Essa primeira parte você vai recortar uma vez no tecido, uma vez na manta e uma vez no forro. Já para o porta-alicate, eu sugiro que você use uma manta mais fininha, tá certo? A outra coisa que vamos prestar atenção é que essa partezinha aqui, olha, ela vai ficar para frente. Então, se seu tecido tem direção, preste bem atenção nisso, tá certo? E com a parte de baixo, você vai cortar uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no forro. E nós vamos usar também viés para poder fazer essa peça. Eu vou usar para o porta-maquiagem um botão de pressão em ferro, tá certo? E para o porta-alicate, vou usar o botão de pressão, ó, em plástico. Mas você pode estar usando também velcro, ou você pode usar o botão de pressão plástico, e isso vai ficar a seu critério. Então, com o mínimo de material, nós vamos fazer 2 peças lindas. Vamos começar nosso passo a passo. Bom, eu vou fazer com o bolso em tela, esse passo a passo, mas vou mostrar também a vocês como é que você pode fazer com plástico, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o viés, esse é o meu viés largo, tá? E eu vou dobrar ele aqui ao meio, ó, vincando assim com o meu dedo mesmo.
Porque o viés pronto, ele tem uma goma e quando a gente vinca assim, ó, ele fica no formato. E aí eu vou só encaixar aqui a minha tela, ó, aqui no meio, tá? E vou dobrar aqui e vou passar uma costura bem na pontinha. É muito simples, muito rápido de ser feito essa peça. Então, prendi aqui, ó, o viés. Vou vir aqui com o meu zíper largo. Vou colocar ele. Ó, o zíper não pode aparecer aqui embaixo, tá? Então, a gente vem aqui, posiciona ele aqui, ó, que esconde o zíper. Fica em torno de, ó, uns meio centímetro aqui, tá? Do viés para o lugar que passa o carrinho. E aí, você vai vir e vai bater a costura na outra ponta, ó. Então, tá aqui, ó, bem simples, tá? Muito rápido, ó, tá vendo? Fica assim, dessa forma. E você vai repetir esse processo aqui, ó, na outra parte, tá certo? Se você for fazer com plástico. Bom, o processo você pode fazer do mesmo jeito aqui, ó. Você vai vir pegar o viés, encaixar aqui o plástico no meio do viés e rebater a costura aqui. Bom, quando a gente tá trabalhando com o viés largo e o plástico, você não vai precisar do pé de zíper. Por quê? Porque o viés, ó, ele mesmo aqui, ele vai correndo. Então, o plástico não vai ficar grudando, tá? Não precisa usar o pé de plástico nessa hora. Então, se você vai trabalhar com plástico, você pode fazer do mesmo jeito. Então, aqui, do plástico, esse aqui é um jeito, tá? Você vai fazer e vai fazer do mesmo jeito, pegando o zíper, posicionando aqui e passando outra costura, tá? Ou você pode vir... Se, por exemplo, você quer trabalhar com viés mais fino, tá? Com viés fino. Ou você quer trabalhar com zíper do mais fino. Como que você pode fazer? Você pode vir aqui, posicionar o plástico aqui, ó, em meio centímetro, mais ou menos, passando. Agora, para essa parte aqui, quando você vai costurar diretamente no plástico, eu aconselho que você use, olha, o pezinho de teflon, tá certo? Esse pezinho de teflon, você veja se ele é compatível com sua máquina de costura, mas ele é bem comum, tá? E você vai poder estar usando ele, ó, facilita. Porque ele vai deslizar na hora de você colocar o plástico. Então, você pode vir aqui, posiciona aqui o plástico em meio centímetro. Faça essa costura, tá? Essa é outra maneira. E você vem aqui com seu viés do fino, ó. E vai cobrir ele, passando duas costuras. Uma aqui e outra aqui. Aqui. Então, tá aqui duas formas que você pode estar preparando esse bolso, tá certo? E aqui atrás ele vai ficar assim, tá bom? Duas formas de você preparar. Só que esse passo a passo aqui eu não tô fazendo com plástico, tá? Vou fazer com a tela e tá prontinho. É isso aqui. Nós vamos agora levar pra mesa, pro forro. Então, aqui eu preparei, ó, os dois bolsos, tá? E tô aqui, a minha parte que tem a manta, eu passei um pontinho decorativo, ó, da minha máquina, uni o tecido à manta, tá aqui reservadinho. Fizemos os dois bolsos. Vou lembrar vocês que esse forro aqui, o meu é plástico, mas você pode estar fazendo ele, ó, em tecido, tá certo? Aqui o bolso você pode fazer com plástico, como eu já expliquei, mas eu vou fazer o bolso aqui com plástico e aqui usando a tela, tá certo? Bom, agora eu vou posicionar aqui. Não passei ainda o cursor porque facilita aqui passar a costura, tá? Posicionado, tá aqui. Então, posicionei, tá aqui. Coloquei os clipes, tá? Que facilita, prendendo aqui. E vou agora levar para a máquina de costura. Passando uma costura aqui, outra costura aqui. Prendendo, então, essas duas partezinhas aqui, ó, que estão no meio, tá? As de cá ficam soltas, ficam livres. Então, aqui uma costura, aqui outra costura. E vou, depois que eu passar essa costura, vou vir aqui e colocar o viés de acabamento para depois colocar o cursor, porque eu acho que fica mais fácil a gente primeiro fazer essa costura para depois colocar o cursor, tá certo? Vamos para a máquina. Então, tá aqui, ó, gente, coloquei o clipe pra ficar mais fácil. Agora, ó, tá tudo soltinho. Eu vou passar uma costura aqui e outra aqui. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu tentar... Isso.
prendo aqui, depois, ó, prendo aqui. Vamos lá. Então, prendi essas duas partes aqui do meio. Vou pegar agora o meu viés largo aqui, ó, pra dar um acabamento. E vou cobrir essa costura que eu fiz. Então, coloco o meu viés aqui no centro, ó. Ah, Karina, eu não tenho do largo, então, se, ó, dá pra fazer com mais fino? Dá também, tá? Então, você pode fazer também. Vou pegar aqui o meu viés largo e vou passar a costura também, cobrindo isso aqui, essa costura aqui do meio. Então, passei a costura, ó. Agora, nessa hora aqui, é que eu vou levar e colocar o cursor. Veja, ó, o meio tá solto, ó, não, aqui. O meio tá preso e aqui tá soltinho. Então, aqui, ó, eu venho e passo o cursor, porque facilita, depois que já tá tudo preso. E o cursor, quando você passar, passa os dois pro mesmo lado, tá bom? Agora aqui, ó, eu vou dar uma sugestão, eu vou pegar um pouco do viés fino aqui, vou dobrar o meio e vou passar uma costura, tá? Aqui eu fiz uma fitinha de viés, ó, eu vou fazer duas, tá? E você pode vir aqui, ó, e colocar essa fitinha, ou você colocar uma de cada lado, tá? Isso é só um detalhe, vai ficar a seu critério. Ou você coloca uma aqui de cada lado, ou você coloca uma só do lado onde estão os cursores, tá? Eu vou colocar aqui uma de cada lado. Então, eu fiz aqui, ó, uma vai ficar pra eu colocar a alcinha, a outra fica aqui também, se eu quiser colocar minha chave quando eu for levar alguma coisa na necessaire. E agora eu vou passar aqui uma costura, ó, de segurança, prendendo a tela, tá? Em toda a volta. Se você estiver trabalhando com plástico, então nessa hora você vai usar o pezinho de teflon, tá? Para poder passar a costura no plástico. Ela é tão rápida que se você cortar várias, você consegue fazer várias num dia só. Então aqui, ó, essa partezinha aqui, como eu já trabalhei, já quiltei, né? Então você vai ver onde vai ficar a frente. Então aqui tá a frente do meu porta-maquiagem. E eu vou vir, ó, e posiciono o cursor, preste bem atenção, do lado que você quer colocar. Então, como aqui a frente do meu porta-maquiagem, eu quero que ele fique pra mim, tá? Então, eu vou vir e posiciono aqui dessa forma, tá certo? Agora, eu vou vir e prender o forro, essa parte aqui é o forro. E eu vou fazer isso passando um zigue-zague em toda a volta. Passar o zigue-zague ajuda a gente a colocar o viés, tá certo? Bom, agora vamos finalizar passando o viés na nossa peça. Bom, o viés, você tanto pode dobrar ele para começar assim, ou você pode dobrar ele assim. Ó, tanto faz, é o mesmo acabamento, tá certo? Bom, quando que a gente abre o viés aqui, ó, Karina? Quando que abre o viés para passar a costura? Quando você precisa que a volta aqui, ó, seja mais larga. Então, se você vê que a camada não vai dar quando você virar com ele aqui em meio centímetro, aí a gente vai e abre. Mas não é o caso dessa peça. Então, eu vou usar com ele assim, tá certo? O viés, ele tem uma marcação. Essas dobrinhas aqui, ó, a dobra, essa junção da pontinha do tecido aqui, dá uma dobra aqui, ó, em meio centímetro. Então, essa distância daqui para baixo dá meio centímetro. O que que nós vamos fazer? Vamos seguindo aqui essa dobra do viés na hora da costura, tá? É bem simples, vamos lá. Ó, sendo que aqui é a frente da minha necessaire, onde eu vou começar pelo fundo. Então, eu dobro aqui um pouco e começo aqui mais ou menos, ó, em cima do outro viés, tá certo? Vamos começar a passar uma costura reta, seguindo a marcação do viés de meio centímetro. Quando chega aqui no finalzinho, ó, a gente vai passar um pouco a mais, tá vendo? De onde nós começamos. E vamos passar a costura um pouco a mais e você corta aqui o seu viés, tá certo? Bom, o segredo do viés perfeito é o seguinte. Você precisa seguir a linha do seu viés. O que é seguir a linha do viés? Ó, direito, é importante que não tenha, ó, excesso, tá?
nada nessa visão aqui. Então, o que você vai fazer? Se tiver qualquer excesso, você vai vir e vai alinhar, tá certo? Passar o zigue-zague aqui, ó, o overlock, o zigue-zague, ele ajuda para que não fique assim flocadinho, tá vendo? Pra hora que você vai virar, ó, quando virar aqui, ó, não corre o risco de escapar, tá? E aí, se você precisou alinhar e ficou assim, você pode vir aqui, ó, desse lado mesmo aqui e voltar e passar o zigue-zague de novo, tá? Se você desejar. Bom, agora é só vir e rebater essa costura, virando o seu viés para a parte de cima. Eu começo sempre por aqui, ó, por onde a gente começou, tá certo? Eu venho por aqui e você vai rebater toda essa costura aqui, ó, cobrindo a costurinha que você fez aqui de baixo, tá aqui a costurinha, ó, o viés encosta aqui nessa costurinha e você vai passar uma costurinha na ponta, tá? Então, terminou de pregar o viés, ó, tá prontinha a peça, tá? Agora aqui, ó, a gente vai fazer a alça e levar para colocar o botão. Mas aqui, ó, já está prontinho o nosso porta-maquiagem. O passo a passo de como fazer a alça de mão tá no vídeo da carteirinha Mia, aqui no blog. Então, basta vocês assistirem que vocês vão ver como é que faz essa alcinha de mão, tá certo? Agora o porta-alicate. Que eu já disse que também é uma peça muito rápida. Se você cortar vários, aproveitar os retalhinhos assim, ó, você faz várias em um dia só. Então, estamos aqui com as duas partes. O que é que eu fiz, gente, ó? Eu passei um pontinho decorativo para prender o tecido, a manta, tá? Ó, tanto em uma parte como na outra, mas isso é opcional, porque você pode fazer ele liso também, sem prender o tecido, tá? Vamos reservar essas duas partezinhas aqui e vamos começar por essa. Então, você tá aqui, ó, tecido e manta, e você vai pegar o forro, sobrepor e passar aqui uma costurinha reta. Essa costurinha aqui pode ser de 1 centímetro, mas eu passo ela com meio centímetro, tá? Passou aqui, ó, com meio centímetro, a gente vira, vê se encaixou, ó, o forro aqui embaixo, nessa parte, isso é importante, alinha aqui e rebate a costura. Se sua etiqueta for para pregar aqui, pregue logo aqui antes de colocar o forro, tá? Ó, lembrando que minha estampa tá para cima. Então, se sua estampa fosse dividida, você poderia vir aqui fazer uma junção do tecido, tá? Então, tá aqui para cima, a gente agora vai colocar assim. Vem aqui e encaixa o forro. Se você quiser alfinetar ou colocar clipe, fique à vontade. Pegamos essa partezinha aqui, encaixamos. Tá? Bonitinho aqui também. E agora a gente vai passar um zigue-zague em toda a volta, para prender tudo isso aqui direitinho, tá bom? Então, tudo presinho aqui com o zigue-zague, agora é só bater o viés. Vamos falar sobre o viés para fazer o porta-alicate, tá? Você pode usar do viés fino? Pode, tá? Se você for usar do fino, você não vai bater a costura com ele fechado, você vai vir e vai bater com ele aberto, tá certo? E você vai passar a sua costura, ó, nessa linha, nessa marcação que ficou aqui. Isso. É aqui que você vai abrir a costura, fazer a costura, porque quando você virar, ele vai vir e vai esconder a outra costurinha. Só que é lógico que eu vou dizer a vocês que com viés fino é muito mais complicado de fazer. Não que seja complicado, mas ele dá um pouco mais de trabalho. Então, vamos usar aqui o viés largo, tá? E para passar o viés largo no porta-alicate, eu não vou abrir, não vou, porque é demais. Então, a gente vai vir só aqui e vai dobrar a pontinha. Eu começo por aqui, ó, tá? A pregar ele. Você pode decidir se você começa a pregar pela frente, se você começa a pregar por aqui, é você quem decide, tá? Eu vou pregar por aqui por cima e nós vamos vir aqui, ó, seguindo agora, passando a costurinha aqui na linha da marcação de meio centímetro do viés. Deixa eu mostrar essa parte arredondada a vocês, é o seguinte, ó. Quando você vai passando o viés, o seu dedo e a pressão que você vai fazendo, ó, é que vai prendendo, vai ser o seu guia, né? Você vai colocando o viés
deixando retinho, e o seu dedo, a pressão que você faz é o seu guia. Na parte arredondada, você vem, ó, coloca pra dentro e os seus dedos precisam estar segurando essa parte aqui, ó, isso aqui, tá bom? Então, você vai segurando aqui, ó, e segurando aqui, tá bom? É importante você ir ajeitando o viés pra passar a costura. Então, aqui a mesma coisa, quando chega no finalzinho aqui, a gente passa um pouco, passa a costura, tá certo? É a mesma coisa também, se ficar qualquer excesso aqui nessa sua visão aqui do viés, você vai retirar. E agora é só vir, ó, virar todo o viés. Precisa dar pique nessa parte arredondada daqui, ó? Não precisa, porque tá pequenininha, não vai fazer diferença. Ele vai se ajustar, tá? Você vira todo o seu viés. E aí agora você só vir e só vai rebater aqui a costura, cobrindo toda a costurinha que você fez antes, tá certo? De meio centímetro. Nessa parte aqui, ó, que a gente tá costurando a vira aqui do viés, essa ferramenta aqui, ela ajuda muito a gente. Por quê? Ela chama ferramenta auxiliar de costura. Deixa eu mostrar. Porque aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, entre o calcador da máquina, tá? Porque que tá de fundo, ele vai vir, ó, e vai deixando o viés aqui lisinho. Então, a gente vai segurando, lógico que aqui na frente, tá? Aqui, ó, na frente onde eu estou. E a gente vem segurando, ó, e ele vai alinhando. Então, é uma ferramenta que ajuda quando a gente tá pregando viés nessa hora, tá bom? O vídeo está acelerado, mas o viés a gente passa devagarzinho, tá? Lembre-se da TPM do viés e tá prontinho aqui a nossa peça, só vamos agora colocar o botãozinho. Então, muito rápido, muito fácil. Agora, basta a gente vir aqui e pregar os botões. Para o porta-maquiagem, eu vou usar esse botão aqui, ó, que é um botão de pressão, mas ele é um botão de ferro, tá? O que não impede você de usar nele também o plástico ou o que você desejar. Então, para o porta-alicate eu vou usar o plástico. Então aqui eu vou vir. Ah, só um detalhe aqui do meu botão. É que ele vem assim, ele vem com 4 partes esse botão, tá? Isso. Ele vem com a parte da frente, então eu vou reservar essa aqui. Então no caso eu tô usando as 2 partes da frente. Então aqui eu vou pegar um furador, vou marcar o centro da minha peça. E logo aqui abaixo do viés, ó, eu venho aqui mais ou menos com meio centímetro e faço um furo com o meu furador. E aí, coloco aqui meu botão de pressão e vou aplicar. Tá certo? Tanto desse lado, depois eu venho aqui, marco e aplico aqui do outro lado, tá certo? É assim que faz. E para o porta-alicate, a mesma coisa, eu venho aqui, encontro o centro. E também aqui, ó, em cima do viés, um pouquinho acima do viés, eu vou fazer um furo. E vou colocar o meu botãozinho de pressão aqui, vou aplicar e depois que eu aplico em cima, eu venho aqui, marco aqui, faço uma leve pressão aqui, encontro o lugar aqui do bolso, coloco meu dedo aqui por dentro para eu não furar o outro lado, furo aqui, ó, o tecido. E coloco a outra parte do botão. E aplicando esse outro aqui, tá prontinho, ó. Nosso porta-alicate. O daqui também, aplicando o botãozinho aqui e o outro aqui. Ó, veja aqui o que eu falei, é porque ele vem com essa partezinha diferente aqui e eu usei 2 partes da frente e ele, como tem o mesmo pino, ele vai encaixar do mesmo jeito, tá? E aí ficou aqui, com o botãozinho também aplicadinho, ó. Ó, tá pronto o nosso porta-maquiagem. Ou um conjuntinho fofo que você pode vir aqui e oferecer para suas clientes, né? Com o porta-alicate aqui. O que eu quero dizer a vocês é que
Se você for fazer com a alcinha de mão, ó, essa alcinha de mão, e enfeitar ela, porque enfeitar a sua peça vai ficar a seu critério. Se você for enfeitar ela com o lacinho, eu já dei a medida do lacinho que eu uso para essa peça aqui, é 15 por 9, tá? E uso o meio do lacinho é 5 por 4. Então, se você quiser ver como preparar o lacinho e a alça de mão, é só você assistir ao vídeo, ó, da carteirinha Mia, tá certo? E tem o passo a passo, tanto do lacinho como da alça de mão, tá aqui no blog também. E agora, vamos ver como é que fica ela prontinha. E aqui estão nossas peças prontas. Um porta-alicate fofo, num tamanho muito legal para você aproveitar cada retalhinho que você tem em casa, fazer assim um bocado e não vai ficar com um, porque todo mundo quer. E aqui o porta-maquiagem, que tem um tamanho ideal para você levar em qualquer cantinho. Nele você pode colocar maquiagem, você pode colocar seus remedinhos, ou fazer assim com um porta-alicate, um kit manicure, para poder estar oferecendo para suas clientes. E se você gostou dessa aula, eu convido vocês para conhecerem o nosso site karinauzeda.com.br e lá ficar por dentro de todos os projetos virtuais do Ateliê Karina Uzeda, inclusive das nossas aulas virtuais. Todos os projetos lindos para você usar e abusar da sua criatividade, já sair fazendo assim, ó, muita fofura. No mais, eu quero desejar que essas peças sejam um sucesso tão grande no seu ateliê, da mesma forma que ela é no meu, deixar uma beijoca e aguardar vocês nas minhas próximas aulas virtuais.